Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter, convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública nas modalidades presencial e à distância. Também transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, Canal 5 da NET e 72 da TVA. Também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais de educação. No programa de hoje vamos debater sobre as eleições de 2012. Por isso convidamos aqui nosso recém-eleito vereador de Curitiba, pela 7ª vez, professor Jorge Luiz Bernardi. Professor Bernardi, seja bem-vindo. Professor Bernardi, além de ser agora recém-eleito, novamente vereador de Curitiba, vice-reitor aqui do Grupo Educacional Uninter, advogado, jornalista, doutorando, mestre em gestão urbana e, além disso, autor de diversos livros, né, professor? Seja bem-vindo novamente. Professora Ana, inicialmente eu quero agradecer à senhora que nesses mais de 3 meses do período eleitoral conduziu o programa Gestão Pública em Debate com muita competência. Eu tive a oportunidade de assistir várias vezes o programa e quero agradecer à senhora, parabenizá-la e até nós brincamos que agora, quando a grande apresentadora foi para o Oriente Eterno, faleceu recentemente a Hebe Camargo, a professora Ana Flávia é uma forte candidata a substituí-la. Então, eu quero agradecer muito à professora Ana Flávia, nossa mestre em Engenharia da Produção, agora doutoranda em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Paraná, e que conduziu e fez entrevistas muito importantes nesses meses em que eu estive fora. Quero agradecer muito também aos nossos alunos, à comunidade de Curitiba, que me honrou com esse mandato de vereador. Eu estava fora há 4 anos e agora me candidatei novamente, junto com o ex-deputado Gustavo Fruit, que foi nosso candidato a prefeito, e pudemos, assim, fazer uma expressiva votação e, graças a confiança que o povo de Curitiba tem depositado em nosso nome, retornar àquela casa. Muito obrigado, professora Ana. Para mim é uma satisfação, é uma alegria muito grande poder estar aqui novamente em Gestão Pública em Debate. Aliás, eu quero contar para a senhora, professora Ana, uma história a respeito deste programa. Quando nós criamos o curso Gestão Pública, curso Superior Tecnológico de Gestão Pública, eu na época era presidente da CWB-TV, a TV Comunitária de Curitiba, uma TV que nós fundamos há alguns anos, e decidimos fazer um programa relacionado com o curso para atender a comunidade. Então, são 8 anos que nós temos o programa Gestão Pública em Debate. Nós fazemos mais ou menos 40 a 50 programas por ano. Este programa, como a senhora disse na introdução, ele é transmitido pela CWB aqui para a população de Curitiba. Ele pode ser acessado pelos canais da EdSat em todo o Brasil, através das parabólicas digitais. São mais de 5 milhões de parabólicas digitais que nós temos no interior do país, e ele é colocado em todas as pastas dos nossos alunos de Gestão Pública e MBA em Administração Pública e Gerência de Cidades. Então, ele complementa realmente a formação dos nossos alunos, porque nós debatemos sempre temas relacionados à atualidade. E, mais uma vez, muito obrigado que a senhora nos substituiu durante esses mais de 3 meses do período eleitoral. Inclusive, né, eu não vou dizer que é o meu programa de despedida, mas quisemos fechar com essa entrevista com chave de ouro, com o seu retorno aqui à condução do programa, né? Eu é que agradeço, professora Ana. Eu me sinto sendo entrevistado pela senhora como quase uma celebridade. Então, não é de despedida não, porque nós todos fazemos parte desta equipe
e quando eu não puder gravar o programa, eu tenho certeza de que a senhora vai nos substituir e vai continuar contribuindo com o processo de gestão pública, de formação dos nossos alunos em todo o território nacional. Com certeza. Professor, mas o senhor está aqui hoje para ser entrevistado, para contar para a gente um pouquinho sobre campanha eleitoral. Pode contar um pouquinho como foi a sua trajetória, não só nessa campanha, outras campanhas também? Então, professora Ana Flávia, essa foi a 14ª eleição que eu disputei. Eu fui durante 26 anos seguido vereador de Curitiba, foram 6 mandatos consecutivos. Na última eleição, em 2008, eu fui um dos mais votados de Curitiba, fiz 7.116 votos, fui o 19º mais votado, mas em função de problemas com a legenda eu não fui eleito. Tinha 20 vereadores na Câmara com menos voto que eu. E daí, nesta última eleição, eu me candidatei novamente e sempre quando você recomeça é mais difícil do que quando você está no mandato ou quando você está começando pela primeira vez. Mas nesses tantos anos como vereador, eu pelo menos aprendi a fazer campanha de vereador. E a campanha de vereador, ela é uma campanha pessoal. Numa cidade como Curitiba, que tem quase 1.200.000 eleitores e são cerca de 1.800.000 habitantes, você ainda consegue fazer uma campanha usando os 3 S's, como nós falamos, que é sola de sapato, suor e saliva. Ou seja, você tem que caminhar muito, você tem que falar muito com os eleitores e, caminhando, você sua, ou seja, cansa também. Eu, já algumas eleições, eu tenho um panorama de que se eu fiz uma ou não uma boa campanha. E sabe como é que eu faço isso, professora Ana Flávia? Através de um sapato. Eu compro um sapato no início da campanha. Na verdade, nesta eleição, eu comprei uma botina. Eu fui lá no bairro do Sítio Cercado, visitar um amigo meu, bem no primeiro dia de campanha. E ele tinha uma loja, eu estou usando essa botina aqui, depois eu acho que os rapazes vão acabar filmando. Ele tinha uma loja de material de construção e eu vi a botina por R$ 39,90. Eu disse, quanto custa essa botina aí? Botina de pedreiro. Tá mostrando. Peguei e comprei essa botina e tirei o sapato, deixei no porta-mala do meu carro e durante toda a campanha eu só andei com essa botina. Tive até durante a campanha, fui a Brasília durante um dia lá, fomos até na Casa Civil, entrei no Palácio do Planalto com essa botina, fui em inúmeros eventos e usei, só que essa botina é tão resistente que ela só, assim, ela achou ela não estourou, porque em alguns sapatos mais fracos, durante a campanha eu tinha que comprar outro. Eu digo, olha, estou andando bem. Então, o que acontece? Você tem algumas coisas que você tem que fazer durante a campanha. A primeira é visitar os eleitores. E depois que terminou a eleição, professora Ana Flávia, eu ainda encontrei com muita gente que eu não visitei, que eu não conversei, que eu não consegui chegar a todas as pessoas que eu desejava. Mas acredito que eu tenha visitado mais de 5.000 estabelecimentos comerciais em Curitiba. E isso faz a diferença, porque muitas pessoas diziam, olha, Jorge, vou votar em você porque você foi o único que veio me visitar. E teve locais onde eu tinha amigos que eram candidatos que eu não fui visitar. Em respeito a eles, empresas que eram ligadas a essas pessoas, porque numa campanha que tinha mais de 700 candidatos em Curitiba, é comum você encontrar muitos candidatos pelas ruas de Curitiba e você, muitas vezes, você vai entregar um santinho para uma pessoa e ela diz, mas eu também sou candidato e devolve o teu santinho. Então, foi uma campanha modesta em termos de recursos, mas que nós aplicamos, professora Ana, todos aqueles princípios que a gente adota, que é visitar os eleitores, apresentar a nossa proposta,
procurar ser o mais sincero possível. Aliás, Napoleão Bonaparte, ele tem uma frase atribuída a ele que lhe diz o seguinte, que com audácia você pode conquistar muito, mas apenas com integridade você pode conquistar tudo. Então, eu sempre procurei ser o mais sincero possível para os meus eleitores, jamais prometer alguma coisa que eu não posso fazer, porque se você promete alguma coisa que você não pode fazer, você não tem depois ambiente para retornar àquela pessoa. E passadas as eleições, a primeira coisa que eu faço é retornar aos locais aonde eu fui. Claro que não dá para ir em todos, mas principalmente nos principais, e agradecer. Porque eu, professora Ana Flávia, acredito e encaro o mandato como uma missão, algo em que a população te dá uma procuração. E a procuração é sagrada. Eu, como advogado, quando eu recebo uma procuração, eu defendo melhor os meus clientes como se fosse para mim. E quando você recebe uma procuração que é o voto ele é sagrado, ele é único. Você veja, com quase 800 candidatos em Curitiba, cada eleitor podia votar em apenas um candidato a vereador. Com 6, 7 candidatos a prefeito, cada eleitor só votou num. Então, o voto é que nem o coração, a gente só tem um. E aí você tem que respeitar muito as pessoas que confiaram, que votaram em você, que depositaram as suas esperanças e a sua confiança em você. Por isso que eu quero, mais uma vez, agradecer à população de Curitiba, muitas pessoas que votaram em nós estão assistindo esse programa, mas agradecer também todas as pessoas que me auxiliaram, me ajudaram, os amigos, as pessoas que confiaram, meus familiares, minha família que sempre me apoiou, a minha esposa, a Beth, meus 2 filhos, o Bernardo e o Eduardo, que a campanha sempre é um momento único na vida das pessoas. E eu já disputei muitas eleições, foram 14, ganhei 8 e perdi 6, então conheço os 2 lados, o lado da vitória e o lado da derrota. E o que você podia contar para a gente sobre a função desse, vou dizer, não é um novo cargo, né, que é o cargo vai assumir novamente, mas as funções do vereador, como é que é o trabalho, como é o dia a dia, que muitas pessoas têm essa curiosidade, né? Então, professora Ana, antes eu gostaria de abordar especificamente a atuação do vereador. Eu gostaria de dizer que essa eleição eu tenho uma satisfação dobrada de retornar à Câmara, porque alguns anos atrás eu procurei o professor Pickler, que é o mantenedor do Centro Universitário Internacional, Uninter, e eu já era vereador antigo, na época era presidente do Comitê Latino-Americano de Parlamentos Municipais, e disse, professor Pickler, vamos fazer um curso para capacitar os vereadores em todo o Brasil. Ele estava começando com o ensino à distância, e nós, no escritório dele mesmo, no gabinete dele, fizemos uma proposta de um curso e lançamos via internet. E tinha, na época, 60 mil vereadores no Brasil e apenas 3 se inscreveram para fazer esse curso de capacitação dos vereadores. Pois bem, professora Ana, daí como inviabilizou-se o curso, daí o professor Pickler disse, Jorge, mas por que nós não fazemos esse curso, então, para a comunidade, de um modo geral, e vamos fazer... E daí eu não tinha prática na área educacional, ele pediu para o professor Oswaldo me assessorar, que era o diretor acadêmico na época da FATEC, e eu comecei a fazer um curso, uma grade curricular, preparar as ementas das disciplinas de gestão pública. Aliás, o primeiro nome do curso foi Gestão de Serviços Públicos, que era voltado às tarefas que um município tem. E nós fizemos, então, o curso, levamos 2 anos para aprovar no MEC. Hoje, esse curso nosso de gestão pública já formou mais de 15 mil gestores públicos em todo o Brasil. E agora, no dia 1º de janeiro de 2013, vão assumir na Câmara, junto comigo, 2 ex-alunos.
aqui do nosso curso de gestão pública. O Cacá Pereira e o Toninho da farmácia. Nós temos aqui em Curitiba 2 deputados estaduais que são nossos alunos. O Acioli, que o filho dele foi eleito vereador, ele é deputado estadual, o mais votado, por sinal, e o Plauto Miró, que é um deputado da região de Ponta Grossa. No Brasil todo, nós temos centenas de vereadores que foram eleitos, prefeitos. Olha, eu acredito que milhares foram candidatos, porque até aqui em Curitiba nós tivemos uma candidata, que foi a única candidata mulher, a Alzimara, que foi aluna nossa de gestão pública e se formou aqui no curso de gestão pública. Então isso me dá uma alegria, uma satisfação muito grande, professora Ana, porque não apenas nós criamos um curso para melhorar a gestão pública no nosso país, nós temos secretários municipais, secretários estaduais, aliás, até um deputado federal em Brasília, do interior de São Paulo, que fez quase 180 mil votos, foi nosso aluno de gestão pública. E, então, hoje, nós contribuímos com o curso de gestão pública para o aperfeiçoamento das nossas instituições, da área pública, em todos os setores, seja no ambiente estadual, federal e municipal, nos poderes executivo, legislativo e judiciário, e a gente começa a ver os resultados, que há 10 anos atrás, quando nós iniciamos esse processo, se a gente tivesse desistido, não teríamos atingido essas metas que estamos atingindo, de ter um grande número de pessoas capacitadas para a função pública. Mas qual é a função do vereador? Primeiro, eu quero dizer que o termo vereador, a palavra vereador, professora Ana, vem do verbo verear, que significa cuidar, proteger. Ou seja, o vereador era aquele que cuidava da cidade, cuidava da vila, da comunidade, protegia a comunidade. Um outro termo do qual a palavra vereador deriva é vereda, que significa caminho. Então, o vereador, no período colonial, era o que cuidava dos caminhos, o que protegia os caminhos, que protegia a comunidade. E nós, hoje, os vereadores dos tempos atuais, dos tempos modernos, é quem faz as leis municipais, ou seja, é o poder legislativo municipal. Então, nós temos a função legislativa, ou seja, nós aprovamos as leis municipais, e nós temos uma outra função tão importante quanto a legislativa, que é a função de fiscal. Nós somos quem fiscaliza o poder executivo, ou seja, fiscalizamos o prefeito e os seus secretários. Evidentemente que a Câmara também tem tarefas administrativas, que é a sua própria administração interna, e pode se transformar também num tribunal quando ela julga o prefeito pelos crimes ou pelas infrações político-administrativas, julga o vice-prefeito, os próprios secretários, e nós vemos frequentemente a Câmara Municipal e, portanto, os vereadores, que são os agentes públicos que estão lá dentro da Câmara, que fazem o papel de juízes também, julgando os próprios vereadores, quando eles cometem alguma ilegalidade ou quando eles cometem alguma irregularidade, ou seja, eles, podemos assim dizer, o vereador, em algumas situações também, eles criam ou cometem alguma situação relacionada à ética, entende? Então, eles quebram a ética do legislativo e eles podem ser julgados pela própria Câmara. Então, em resumo, essas são as funções do vereador. E falando até sobre Câmara, não é só o caso de Curitiba, mas aconteceram em outros lugares também do Brasil, existe um certo desgaste até da imagem da Câmara? Como o senhor enxerga essa situação? A Câmara de Curitiba, principalmente na última legislatura, ela sofreu um desgaste muito grande, com escândalos envolvendo problemas relacionados com publicidade, com verbas publicitárias, que fez com que muitos vereadores daquela casa
não se reelegessem, outros não saíssem nem candidatos. Agora, o poder legislativo, de um modo geral, ele é um poder muito exposto. Então, todas as irregularidades, quando acontecem, normalmente elas vêm à tona. Agora, nós temos que entender de que no nosso modelo representativo é importante a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, e aqueles que cometem irregularidades, eles devem ser punidos para não contaminar todo o Poder Legislativo. E, nesse particular, muitas vezes a população não tem informações suficientes e acaba reelegendo pessoas que estiveram envolvidas nesses problemas, nesses escândalos. E o maior exemplo disso foi aqui no próprio Paraná, quando a Assembleia Legislativa foi, durante um certo período, objeto de muitos escândalos, de diários secretos, funcionários fantasmas, e os deputados que estavam mais envolvidos no processo acabaram sendo reeleitos e ainda os mais votados. Então, é fundamental que a população fiscalize, mas mesmo assim, muitas vezes nós encontramos pessoas que cometem irregularidades e que acabam, devido ao nosso sistema de eleição, em que você, para se eleger, você tem que ter muitos apoios e muitos recursos, faz com que uma parcela da população, numa eleição que não seja majoritária, uma eleição proporcional, como é para o Legislativo, que muitos daqueles envolvidos em escândalos continuem no Poder Legislativo e continuem sendo reeleitos. Ou seja, cabe à população ser um fiscalizador desses próprios fiscalizadores. Exatamente, a senhora falou a palavra certa. Nós somos os fiscais do Executivo, mas o cidadão, o eleitor, tem que ser os nossos fiscais para que qualquer irregularidade que venhamos a cometer, nós também soframos as consequências dessas irregularidades. Professor, o que mais o senhor poderia falar sobre até mesmo o dia a dia da Câmara ou dessa atividade como vereador? Então, professora Ana, a senhora sabe que a Câmara Municipal, ela é um espaço, principalmente nas grandes cidades, aonde a população tem acesso. E muitas vezes o eleitor, numa cidade como Curitiba, numa capital, aonde poucos têm acesso ao Executivo, o local onde eles podem levar as suas reivindicações, as suas sugestões, é a Câmara Municipal. E na Câmara, os vereadores, eles têm um gabinete, eles atuam fazendo projetos de lei, projetos de emendas à lei orgânica, projetos de leis complementares, que são leis que complementam a lei orgânica, que é a lei que organiza o município, ou seja, é a lei maior de um município, é a lei orgânica. Na União, no Brasil, nós temos a Constituição Federal, que é a lei maior. Nos estados, nós temos as constituições estaduais. Mas os municípios têm a lei orgânica, que organiza a estrutura administrativa, as atribuições do município. Então, o vereador tem essas funções, mas uma outra função muito importante do vereador são as indicações que ele faz para o Poder Executivo. Então, ele vai num determinado bairro, aquela comunidade quer, por exemplo, uma creche, um posto de saúde, ou o asfaltamento de uma rua. Daí o vereador faz uma sugestão, que é uma indicação ao Executivo, solicitando aquele tipo de serviço, aquele tipo de trabalho para aquela comunidade. E muitas vezes o Executivo atende, porque são atribuições do Poder Executivo. Então, nesse particular, também o vereador contribui com a administração municipal. Professor Jorge, a gente tem bastante coisa ainda para conversar. Eu vou deixar para a gente conversar mais um pouquinho no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Muito obrigado, Ana. Faz um intervalinho agora, a gente volta no próximo bloco. Até mais.
Estamos de volta com Gestão Pública em Debate, o programa do curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter, convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância, também transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, Canal 5 da NET, 72 da TVA. Também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais de educação. No programa de hoje vamos debater sobre as eleições 2012. Para isso temos a honra de convidar aqui o nosso recém-eleito professor Jorge Luiz Bernardi, né? Então, continuando aqui a nossa conversa, né, professor? Conte um pouquinho para a gente, então, desses projetos que você tem para a cidade de Curitiba. Então, professora Ana, nessas eleições, eu foquei a minha atuação, ou seja, no diálogo que eu tive com os eleitores, em 3 pontos que eu considero fundamentais. Ou seja, 3 prioridades que eu me proponho a defender na Câmara, junto com outras que vão surgindo no decorrer do mandato. A primeira diz respeito à questão da mobilidade urbana. Eu fui, durante 4 anos, professora Ana, membro do Conselho Nacional das Cidades, que é um órgão ligado ao Ministério das Cidades, e eu representava os vereadores lá nesse conselho. É composto de 81 integrantes de todo o Brasil, de diversos segmentos, e nesse conselho eu fazia parte do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. E lá nós tivemos a oportunidade, durante 1 ano, participar de um processo de elaboração de um projeto de lei que foi encaminhado à Casa Civil, na época o presidente Lula, para que este projeto fosse enviado ao Congresso Nacional e foi transformado na Lei de Diretrizes, no marco regulatório das diretrizes orçamentárias. Pois bem, então, já nos mandatos anteriores, eu tentei aprovar aqui em Curitiba um plano de mobilidade urbana, ou seja, um plano de deslocamentos urbanos dentro da área urbana. A senhora sabe, professora Ana, que na Europa, todas as cidades com mais de 100 mil habitantes têm que ter um plano de mobilidade urbana. Hoje, nós estamos vendo a discussão, principalmente aqui na nossa cidade e em outras cidades brasileiras, que tipo de mobilidade se quer. Se quer o ônibus, o metrô, o veículo leve sobre trilhos, essa coisa toda. Bem, no período em que eu fui vereador, os períodos anteriores, nós participamos de um debate sobre o trólebus, que era aquele ônibus elétrico, chegou até a ser aprovado pela Câmara, sobre o bonde moderno, sobre o monorreio, sobre o metrô, enfim, cada prefeito que chegava tinha uma proposta de mobilidade. O que nós propomos é um plano de mobilidade urbana, ou seja, um plano de deslocamentos urbanos que se debatam todas as soluções com técnicos, com especialistas e que se busque as melhores soluções. E quando você trata de mobilidade, você tem que pegar todas as formas de mobilidade, desde a mais simples, que é a mobilidade a pé, ou seja, você andar pela rua. Então, nesse particular, você tem que estudar todas as formas e ter uma política para todas as áreas de mobilidade, seja o deslocamento a pé, o deslocamento por bicicleta, ou através de táxi, de ônibus, o veículo individual, enfim, todas as formas que você pode se deslocar dentro de uma cidade. E aí, estabelecer metas de curto, de médio e de longo prazo. O que nós estamos vendo, professora Ana, em todo o Brasil, mas que afeta mais nas grandes cidades, é o grande número de veículos individuais, ou seja, de automóveis, que estão transformando as nossas ruas cada vez mais, fazendo com que fique difícil as pessoas se locomoverem. Aliás, aqui em Curitiba, em várias oportunidades, se fez uma espécie de uma corrida, a pessoa vir de ônibus, de bicicleta, de motocicleta ou com o veículo individual, e
a bicicleta está ganhando de todas as formas de deslocamento, ou seja, porque cada vez está mais difícil. Então, este plano de mobilidade urbana, o plano de deslocamentos urbanos, é que as cidades brasileiras precisam ter, e aí sim, não a ideia do prefeito ser a vencedora, mas aquilo, se estudar todas as alternativas e escolher essas alternativas e ir implantando para resolver o problema da mobilidade urbana. Essa é uma bandeira. A segunda bandeira que eu estou defendendo diz respeito ao combate à miséria absoluta. Veja a situação de Curitiba, professora Ana. Aqui em Curitiba, hoje, nós calculamos que mais de 3.000 pessoas estão morando nas ruas. Essas pessoas, muitos mendigos, vítimas do crack, crianças abandonadas, estão morando nos bairros mais centrais. À noite é uma dificuldade você andar nas ruas porque o centro da nossa cidade está se transformando numa grande cracolândia, infelizmente, com muitos mendigos. Nós tínhamos aqui uma fazenda que ficava no município vizinho de Campo Magro, onde essas pessoas que estão num grau de pobreza e de miséria absoluta, são vítimas de dependência química principalmente, elas eram internadas e passavam um período até se recuperarem. Isso foi desativado. Então essas pessoas estão aí perambulando sem destino no centro da cidade e nos bairros mais centrais, e hoje as pessoas veem essa situação e nada se faz para recuperar esses seres humanos, esses semelhantes nossos que estão nesse grau de degradação social. Eu vi muitos colegas candidatos defendendo os animais de rua, e eu também defendo os animais de rua, os animais de um modo geral. Aliás, eu entendo de que a vida é una, então nós temos que proteger toda a natureza. Mas eu acredito que uma das prioridades nossas será atender essas pessoas que estão neste grau de miséria e que estão sofrendo esses problemas, e que nós temos, a sociedade tem uma responsabilidade de salvar essas vidas. Então, nesse particular, eu proponho uma ideia que é de um ex-senador do Distrito Federal, que eu achei muito válida, que seria ter uma espécie de um operador municipal que controlasse todos os programas sociais e fizesse com que os programas sociais que o município tem, eles pudessem agir conjuntamente e atender essas pessoas que estão nesse grau de miséria, de sofrimento e vivendo pelas nossas ruas, sem destino, sem objetivo nenhum na vida. Então, essa é a segunda bandeira que eu estou defendendo. E a terceira diz respeito a nós trocarmos os impostos municipais, principalmente o ISS e o IPTU, por vagas nas nossas escolas municipais, nas faculdades, nas creches, nos jardins da infância, enfim. Hoje, o município de Curitiba cobra 2% de ISS dos colégios, das faculdades, das instituições de ensino particulares, sejam elas de orientação religiosa, sejam elas com finalidade lucrativa ou não. Alguns anos atrás, foi reduzido de 5 para 2 e não foi cobrada nenhuma contrapartida desses colégios, dessas instituições de ensino, dessas faculdades. Então, eu estou propondo de que, ao invés de se pagar impostos, esses colégios todos, essas instituições de ensino, elas possam trocar esses impostos por vagas nas escolas, nas faculdades, para as pessoas mais carentes, ou seja, aquelas pessoas que não podem ou estão fora da escola. Nós poderíamos colocar milhares de jovens estudando nas nossas faculdades, de crianças estudando nas creches, nos jardins da infância, no ensino fundamental, ensino médio, sem
fazendo com que essas pessoas, também das classes mais pobres, populares, possam estudar em bons colégios, entende? Concorrendo a bolsas de estudo junto nesses colégios, e o município trocaria uma parte deste valor que hoje cobra de impostos por bolsas. E os colégios poderiam até baixar um pouco a mensalidade, as faculdades. Esse projeto eu propus no meu último mandato como vereador, infelizmente não foi aprovado, porque havia muitos interesses, inclusive da administração municipal, e que agora, com o novo prefeito, eu espero que seja aprovado e vou lutar para que isso aconteça. E, professor Jorge, o senhor falou das bandeiras agora, né? Mas o que até motivou, conte um pouquinho da sua história de por que decidiu ser vereador, até candidato na primeira vez, não há 26 anos atrás, né? Há 30 anos atrás. Então, professora Ana, eu estava concluindo o curso de Direito, já era formado em jornalismo e na época eu gostava era de fazer cobertura esportiva, trabalhava ligado ao futebol, aos esportes, e aí um amigo meu que hoje é falecido, chamado Vinícius Coelho, um jornalista, ele, por indicação de um outro jornalista chamado Haroldo Mural, uma das grandes personalidades dessa cidade, me indicou para que eu fosse ser o assessor de imprensa da Companhia de Habitação Popular de Curitiba, a Coab. Então, esses dois jornalistas sugeriram o meu nome e eu acabei indo trabalhar na Coab como assessor de imprensa. Lá, eu conhecia a realidade de Curitiba. Conhecia as pessoas morando na beira dos rios, nas favelas, aquela pobreza absoluta, as pessoas passando fome, conhecia a periferia de Curitiba, e aquilo me deu assim, eu digo, poxa, eu tenho que lutar por essas pessoas. E eu comecei, então, junto com os assistentes sociais da Coab, a organizar essa comunidade, elaborando, eu era estudante ainda de Direito, mas eles pediam, olha, faça um estatuto de uma associação de moradores para essa comunidade. Daí, muitas dessas pessoas nós levávamos morar em conjuntos habitacionais, e foi assim que surgiu essa vocação, esse interesse. Aí eu fui convidado para me filiar a um partido, eu já era ligado ao movimento estudantil, e eu me filiei a esse partido, que era de oposição ao regime militar, e algumas semanas depois me mandaram embora da Coab. E aí eu disse, não, agora eu vou ser candidato. Eu não tinha um centavo no bolso, estava terminando a faculdade, morava numa república com os meus amigos, os colegas lá de Santa Catarina, do interior, e eu lembro que um dos amigos, um dos nossos colegas que era advogado, disse, Jorge, você vai ser, estava estudando Direito, você vai se meter nessa cidade, você que veio do mato aí, sair candidato a vereador? Eu disse, não, eu vou ser candidato a vereador. Nem as pessoas que moravam conosco lá, os meus primos, ninguém acreditava que eu pudesse chegar lá. Só que eu acreditava que eu podia pelo menos fazer uma votação razoável, esperava fazer uns 500 votos. E aí um amigo que estava lá, eu tinha trabalhado anteriormente vendendo calendários, aquelas folhinhas que põe na parede, eu disse, poxa, eu tenho que fazer uma propaganda para durar até o final da campanha. E estava desenhando lá uma folhinha, um calendário, e um amigo estava assistindo televisão, o Paulo Paiva, hoje já é falecido, disse, Jorge, por que você não faz um gibi? Daí eu pensei com aquilo, tal, de, puxa, eu vou ter que fazer um gibi, mas eu imaginava uma revistinha, tipo Pato Donald, de Mickey, a revistinha da Mônica, né? E eu estava começando a advogar, fazia alguns meses, chegou um dia, passou alguns dias, eu não tinha nem um santinho ainda. Chegou alguns dias, chegou lá no meu gabinete um rapaz que desenhava a história em quadrinho, que é o Antônio Carlos de Oliveira, que até hoje é o meu desenhista. E daí eu ia fazer uma audiência lá em Santa Catarina, em Chapecó. Ele disse, não, faça aí um roteiro que eu desenho
o gibi para você. Eu sentei na máquina, naquela época não tinha computador, eu tinha aprendido na faculdade de jornalismo a fazer roteiro de cinema, aquela coisa toda. Em meia hora eu escrevi uma historinha, Por que Jorge Bernardi? E eram 4 páginas, e fiz aquele roteiro. Quando eu voltei da audiência, uns 3 dias depois, já estava pronta a historinha. Mas eu era tão ingênuo, professora Ana, que eu disse, bom, aquela época se falava que com 3.500 votos se elegia vereador de Curitiba. Então, eu pensei o seguinte, eu vou fazer 3.000 gibis, eu tenho uns 500 amigos, acredito que eu tenho aqui, cada gibi vai me dar um voto e eu vou fazer 3.500 votos. Bom, só resumindo a história, naquela campanha eu fiz 10 histórias, fiz 600 mil gibis, e fiz 4.849 votos. Foi a sorte do principiante. E foi aí que eu comecei a minha carreira política como vereador, cheguei a suplente de senador, e todas as campanhas eu sempre faço história em quadrinho. Neste ano eu fiz 2 historinhas, fiz uma contando a minha vida, outra já envolvendo o nosso candidato, a prefeito e o professor Pickler, e fizemos muitos gibis, e é uma forma fácil de você atingir o eleitor, porque as pessoas, se for um texto muito longo, as pessoas não leem, mas a história em quadrinho ela vai levando. E eu nessa campanha, visitando assim locais, comércios, salão de cabeleireiro, lojas, muita gente eu encontrava e dizia, olha, eu vou votar em você que eu li o teu gibi. Então, o gibi tem nos ajudado aí ao longo desses 30 anos de disputas eleitorais. Bom, e falando em textos, fugindo um pouquinho do gibi, mas também o senhor tem alguns livros, né, de sua autoria. O Processo Legislativo e também... A Organização Municipal e a Política Urbana. O que pode falar sobre esses 2 ou sobre os próximos também que vem por aí? Então, quando nós criamos o curso de gestão pública, para cada disciplina tem que ter um livro daquela disciplina. Pois bem, eu tinha escolhido para mim, eu digo, não, eu vou me especializar numa disciplina só, que é a Organização Municipal e a Política Urbana. E escrevi um livro sobre isso, a Organização Municipal e a Política Urbana. Acontece que o livro ficou tão grande que nós tivemos que dividir em 2 disciplinas, senão você não consegue, são mais de 500 páginas, só esse livro. E então, esse livro, a Organização e a Política Urbana, que hoje são 2 disciplinas do curso de gestão pública, ele já tirou mais de 30.000 exemplares. Nós temos alunos em todo o Brasil. Até recentemente um professor meu, lá do doutorado, foi numa cidade do interior de São Paulo e viu o meu livro lá em cima da mesa, lá de uns arquitetos, de um pessoal. Ele perguntou, mas o que o livro do Jorge Bernardi está fazendo aqui em cima? Ele disse, não, esse é o nosso livro de cabeceira aqui, que nós, quando a gente trata de plano diretor, dessas coisas todas aí relacionadas à política urbana, nós usamos o livro do professor Jorge Bernardi, que eu tive alguns alunos nessa cidade aí. E o outro livro, que é o Processo Legislativo Brasileiro, que também já tirou mais de 20.000 exemplares, já vai para a 3ª edição. Esse livro, nós tínhamos contratado uma pessoa para fazer o livro da disciplina, só que chegou na hora, o material que ele tinha mandado estava cheio de plágio e muito texto legal, ou seja, muitas leis. Então a editora não aceitou o livro e nós ficamos num desespero muito grande. E a pessoa que eu tinha convidado para ministrar a disciplina também ficou meio apavorado na época, que tinha que dar aula no estúdio, perante câmeras de televisão, e desistiu. E eu me obriguei a ser o professor dessa disciplina. Daí eu ofereci lá para uns colegas, na época eu era vereador, para uns colegas da Câmara, para que eles escrevessem um livro, não se interessaram. Eu digo, não, então eu vou escrever esse livro. E eu terminei, eu fiquei 1 ano e meio escrevendo o livro, O Processo Legislativo Brasileiro, que também é um livro com mais de 500 páginas,
E no dia que eu ia assumir, se eu tivesse sido eleito no mandato anterior, o 7º mandato meu de vereador, foi o dia que eu concluí o livro. É uma coisa interessante, né? E esse livro, o maior elogio, professora Ana, eu recebi de uma aluna lá de Brasília. Ela mandou um e-mail para mim e disse: professor Jorge, gostaria de fazer um comentário a respeito do seu livro, O Processo Legislativo Brasileiro. Eu estou me preparando para concursos aqui em Brasília, na Câmara Federal, no Congresso Nacional, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e, evidentemente, já li muitos livros desta matéria, mas eu quero dizer que o seu é o mais completo e o de mais fácil leitura. Para mim foi um grande elogio, porque você conseguir fazer um livro acadêmico que os alunos mesmo e as pessoas que conhecem consideram ele completo e também ter uma linguagem simples, fácil. Isso também tenho que agradecer os colegas da editora IBPEX que nos orientam. Isso para mim foi um grande elogio e me deixaram muito feliz em função desses livros que eu publiquei. E tem um outro que foi escrito pelo professor Nelson Martins e que eu participei também, está no Prelo, se chama Gestão de Serviços Públicos. Dei mais um enfoque jurídico a esse livro, mas o mérito todo desse terceiro livro é do professor Nelson Martins. Bom, professor Jorge, quero agradecer não só pela sua presença aqui no programa, mas até pela oportunidade de ter conduzido o programa durante esse tempo, né? Agora a senhora reassume aqui o programa. Queria me despedir, não só do senhor, né, aqui do programa, mas para o senhor deixar alguma última recomendação, algum comentário aqui para os nossos alunos? Eu quero, professora Ana, agradecer muito a senhora que recentemente ganhou o Eric, seu filho, e com todas as atividades de mãe, de professora, de doutoranda em administração, a senhora veio durante esses mais de 3 meses fazer o programa. Então, muito obrigado, professora Ana. Quero agradecer a sua família também, que entendeu essa missão que nós nos dispusemos a seguir, que foi disputar mais uma eleição em Curitiba. E agradecer muito os nossos alunos de gestão pública, do MBA em Administração Pública e Gerência de Cidades, toda a nossa equipe aqui que grava os nossos programas, nossos colegas aqui da Uninter, falo em nome do Alex, que é o diretor de TV, e todos os nossos outros colegas que estão aqui. Muito obrigado a todos vocês e dizer que nós encaramos esse mandato como uma missão e vamos nos empenhar muito para poder honrar a confiança que os eleitores de Curitiba depositaram em mim. Muito obrigado e eu espero poder honrar o voto de cada um de vocês. Muito obrigado, professora Ana. Foi uma honra muito grande estar aqui do outro lado como entrevistado e não como entrevistador. A partir da próxima semana, então, o professor Jorge volta a assumir aqui o programa. Tá? Então, agradeço a todos vocês. Obrigado, professor, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado, Ana.